A Terra é de todos, uma reflexão necessária. Queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Alma em Evolução. Se você gosta de reflexões sobre o espiritismo de forma séria, humana e progressista, baseada nas obras de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Herculano Pires, Deolindo Amorim e tantos outros pensadores, então já aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com quem também busca compreender a doutrina de maneira racional e fraterna. Hoje vamos refletir sobre um tema delicado, mas profundamente espiritual: o direito à terra e à dignidade humana. E começamos com uma pergunta que toca o coração e a consciência. Será que a terra pertence realmente a alguém? Ou será que todos nós pertencemos à terra? Essa é a chave da nossa conversa de hoje. Vamos entender o que o Espiritismo tem a nos ensinar sobre a reforma agrária, sobre o uso justo dos bens da terra e sobre o dever moral que cada um de nós possui diante das desigualdades sociais. Vamos juntos, com o olhar sereno do Espiritismo progressista, buscar compreender o sentido espiritual da posse, da riqueza, do trabalho e da justiça. A Terra, escola divina para o progresso dos espíritos. Allan Kardec nos ensinou que a Terra é um mundo de expiação e provas, mas também uma escola abençoada para o progresso do espírito. Tudo nela tem um propósito educativo, desde o nascimento até a forma como nos relacionamos com os recursos naturais. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se a propriedade é um direito natural, e eles respondem que é um direito relativo, porque decorre da necessidade de cada um viver e se sustentar. Mas alertam: a posse da terra e dos bens não é um direito absoluto. É uma concessão temporária do Criador, que espera de nós o uso correto desses recursos. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aprofunda essa visão ao afirmar que a natureza é um templo vivo, onde cada ser deve cumprir sua função em harmonia com o todo. A terra, diz ele, não é uma herança de família ou de nação, mas uma dádiva de Deus à humanidade inteira. Por isso, quando o ser humano toma para si, de forma egoísta, o que é destinado a todos, fere a lei de solidariedade e de amor que governa o universo. Flammarion também nos lembra, em Deus na Natureza, que a Terra é um organismo vivo, sustentado pela força divina que une todos os mundos. A forma como tratamos o solo, os campos e o alimento reflete o nosso grau de evolução moral. Explorar a terra sem respeito é como ferir o próprio corpo da criação. A função espiritual do trabalho e da posse. No Espiritismo, o trabalho é visto como lei divina. No Livro dos Espíritos, os benfeitores afirmam que o trabalho é uma necessidade para o corpo e para o espírito. É por meio dele que evoluímos, conquistamos conhecimento e transformamos o mundo. Mas há uma diferença essencial entre possuir e apropriar-se injustamente. O espírito que trabalha e administra com justiça exerce um papel de cooperador de Deus. Mas o que acumula por ganância ou domina os outros pelo poder da terra, viola a lei de igualdade e de caridade. Herculano Pires, em O Espírito e o Tempo, explica que a propriedade não é um direito metafísico, e sim uma função social e espiritual. Quem detém bens tem o dever moral de fazer deles um instrumento de progresso coletivo. Ele diz: o espírito que compreende a lei do amor não diz "isto é meu", mas sim "isto está sob minha guarda para servir". Deolindo Amorim, em O Espiritismo e os Problemas Humanos, reforça essa ideia ao afirmar que o Espiritismo não é doutrina de privilégios, mas de responsabilidade. Cada campo, cada casa, cada pedaço de chão que o homem possui é uma oportunidade de servir, não de dominar. Portanto, a reforma agrária espiritual começa quando entendemos que a verdadeira posse é interior. O que realmente nos pertence são as virtudes conquistadas e o trabalho realizado com amor.
a desigualdade e a lei de progresso. A desigualdade social é um dos maiores desafios da humanidade. Mas o Espiritismo ensina que ela não é castigo de Deus, e sim resultado das imperfeições humanas, corrigidas ao longo das reencarnações. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que Deus não distribuiu igualmente os bens da terra? E os Espíritos respondem: porque a igualdade das posses não é possível no atual estado moral da humanidade. Mas completam: essa desigualdade é transitória, e à medida que o homem se moraliza, as instituições humanas se aperfeiçoam. Gabriel Delane, em A Evolução Anímica, mostra que a história da humanidade é o reflexo das experiências do espírito em busca da justiça. Os erros coletivos de ontem, guerras, escravidão, exploração, reaparecem em novas formas para que sejam reparados. A miséria e o abuso de poder são lições coletivas que nos chamam à responsabilidade moral. Ernesto Bozano, estudando os fenômenos da vida espiritual, também percebeu que as sociedades no além refletem as mesmas leis morais que regem a Terra. Os espíritos que exploraram ou foram injustos sofrem o remorso e buscam reparação através de existências mais humildes, muitas vezes renascendo em condições simples para aprender o valor do trabalho e da partilha. Assim, a desigualdade não é um fim, é uma etapa de aprendizado que nos convida a construir uma sociedade mais justa, tanto no plano material quanto no espiritual. A verdadeira reforma começa no coração. Quando falamos em reforma agrária sob a luz do Espiritismo, não falamos apenas de leis humanas, mas de leis divinas. A distribuição justa da terra é reflexo da reforma íntima que cada um precisa realizar. Leon Denis dizia que nenhuma sociedade pode ser justa se o coração do homem permanecer injusto. E Herculano Pires completava: as reformas exteriores serão sempre superficiais se não houver revolução interior. O Espiritismo, portanto, não é uma doutrina de revolta, mas de renovação consciente. Não incita o conflito, mas inspira o entendimento e o amor ao próximo. Ensina que a verdadeira revolução é moral, a que acontece quando o homem compreende que ninguém é dono de nada, apenas administrador temporário dos bens divinos. É por isso que Allan Kardec, ao tratar das leis morais, destaca que o homem não deve procurar apenas o bem individual, mas o bem coletivo. A posse egoísta, o desperdício e a indiferença são contrários à lei de Deus. Mas quando usamos o que temos para aliviar o sofrimento dos outros, cooperamos com a providência. Maurício de Castro, em Ensaios de Filosofia Espírita, reforça que a verdadeira liberdade só existe quando está unida à fraternidade. E a fraternidade, por sua vez, exige solidariedade real, não apenas palavras bonitas. Ela se traduz em ações práticas de respeito, partilha e compaixão. A lei de sociedade e o dever de fraternidade. A lei de sociedade, ensinada por Kardec, afirma que Deus fez o homem para viver em grupo, para que um ajudasse o outro. Ninguém evolui sozinho. Por isso, a forma como organizamos a vida social, inclusive a posse da terra, é uma expressão direta do nosso grau de evolução espiritual. Deolindo Amorim dizia que a sociedade humana é o reflexo da sociedade espiritual e que as leis humanas devem, aos poucos, aproximar-se das leis morais universais. Não basta reformar estruturas externas, é preciso educar consciências. Leon Denis, em O Grande Enigma, compara a sociedade humana a um vasto campo onde cada espírito é um jardineiro. Se alguns se recusam a plantar e outros impedem o crescimento dos demais, a colheita do progresso se torna desigual. Mas quando todos cooperam, cada flor e cada fruto se tornam bênçãos coletivas. Assim, a reforma agrária espiritual é, antes de tudo, reforma de mentalidade. O reconhecimento de que todos têm direito aos recursos da terra, porque todos são filhos do mesmo Criador. O papel dos que possuem: administrar com amor. O Espiritismo não condena a posse,
o trabalho bem-sucedido ou o mérito pessoal, mas alerta para a responsabilidade espiritual que acompanha toda forma de poder. Kardec ensina que, quanto maior a posse, maior o dever de caridade e de justiça. E Leon Denis explica que os bens materiais são provas da alma, oportunidades de servir. O rico, o fazendeiro, o proprietário, o administrador, todos são dispenseiros da abundância divina, chamados a multiplicar o bem. Carlos Imbassai, em O Evangelho à Luz do Espiritismo, reforça que o verdadeiro cristão não se mede pela quantidade de bens, mas pelo uso moral que faz deles. O espírito superior não se sente dono, mas colaborador da obra divina. Aquele que compreende a lei do amor transforma sua propriedade em instrumento de progresso e partilha. Portanto, o Espiritismo não prega a perda, mas a responsabilidade consciente. Ensina que toda posse deve servir à vida, e não o contrário. Rumo a uma nova consciência social e espiritual. A humanidade caminha pouco a pouco para o mundo de regeneração. E a regeneração começa quando a justiça substitui a exploração e o amor substitui o egoísmo. Hermínio de Miranda, em A Memória e o Tempo, observa que cada geração reencarna com tarefas específicas: corrigir erros do passado e preparar o futuro. Talvez muitos de nós que hoje falamos em igualdade já tenhamos vivido experiências de abuso ou privilégio em outras eras. Agora renascemos para aprender o equilíbrio e a solidariedade. Quando compreendemos isso, a reforma agrária deixa de ser apenas uma pauta humana e passa a ser um processo espiritual de reeducação coletiva. A terra é o cenário onde aprendemos a cooperar, partilhar e amar. É templo, é lar, é escola da alma. Leon Denis dizia que a dor é a grande mestra, mas o amor é o grande libertador. E será o amor, aliado à razão, que conduzirá a humanidade a uma nova era, onde ninguém será privado da terra, do pão ou da dignidade. Uma nova colheita, paz, justiça e fraternidade. Meus amigos, se há uma reforma agrária que o Espiritismo propõe, ela começa no coração de cada um. A terra que precisamos conquistar é a do sentimento puro, onde germina o amor e floresce a compaixão. A doutrina espírita não é teoria de miséria, mas ciência da esperança. Mostra que o sofrimento social é transitório e que a justiça divina se cumpre nas leis eternas da reencarnação e do progresso. Que possamos, então, ser trabalhadores da luz, cuidando da terra com gratidão, ajudando nossos irmãos, repartindo o pão e semeando o bem onde estivermos. E lembremos sempre, ninguém é dono da terra. Somos todos hóspedes, aprendizes e servidores do Criador. Que esta mensagem inspire em nós o respeito ao solo sagrado em que pisamos e a certeza de que o direito à terra é, acima de tudo, o direito à dignidade espiritual. Se esta reflexão tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal Alma em Evolução, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe esta mensagem com quem também busca compreender o Espiritismo sob a luz da razão e da fraternidade. Sua participação ajuda a levar mais longe essa voz de amor, estudo e esperança. Que Jesus e os bons espíritos abençoem seu lar, suas sementes e seus caminhos. E que a paz e a luz do Cristo estejam sempre com você.